todas as eliminações do Brasil desde o Penta. Vamos lá assistir. E, pô, o Brasil perdeu, infelizmente. Tristeza pra muitos brasileiros. Não é esse ano que o Hexa vem, né? Mas estamos aí pra assistir em 2030. Eu tô com grande expectativa pra em 2030 a gente trazer o Penta pra cá. Esse ano, o Penta não, né? O Hexa. O Hexa. Esse ano a França só não pode ganhar, né? Se a França Quem você acha que vai ganhar essa Copa? De acordo com o ChatGPT, a França. Você já pesquisou? Pesquisa no ChatGPT. De acordo vai ser. Mas vamos ver aqui então. Vamos assistir. Gente, eu vou falar a verdade. Agora eu tô torcendo pra Noruega. Noruega mandou muito. E assim, calma, como que é? Tranquilo. 1, 2, 3, vamos iniciar o vídeo. No dia 30 de junho de 2002, Ronaldo Fenômeno, com seu icônico corte cascão, fazia 2 gols pra cima da Alemanha e assim o Cafu ergueu a taça e o Brasil se tornava pentacampeão. Nossa, imagina sentir, nossa, eu queria muito ter visto. Sensação, né? Imagina, tipo assim, passou por todos e aí chegou no final e ganhou e tá todo mundo comemorando. Tipo, não é nada, mas ao mesmo tempo é muita coisa, entendeu? É muito legal, não sei. Campeão mundial. Ronaldo Fenômeno, com seu icônico corte cascão, fazia 2 gols pra cima da Alemanha e assim o Cafu ergueu a taça e o Brasil se tornava pentacampeão mundial. A seleção estava no topo do mundo e cheia de craques com potencial para aumentar ainda mais essa contagem de títulos, mas acabou não acontecendo. Desde então, foram 5 eliminações, uma mais doída do que a outra, entre falhas, humilhações e a sensação de que a seleção brasileira já não é mais a mais dolorida de todas, que foi a única que eu lembro até o momento, da Alemanha. Nossa, amor, eu não lembro como que era pra você, mas eu tava num vizinho assistindo, eu lembro. Eu tava no vizinho, porque eu morava na casa de trás. Na casa de trás, a casa do vizinho. Não era a casa de trás, tinha casa. E aí o vizinho, né, que era vizinho nosso, alugava a casa de trás, ele tinha uma edícula. E a gente morava naquela edícula. E aí a gente foi lá na casa dele pra poder assistir. Tinha piscina, aí fez churrasco, a gente foi lá pra assistir. Nossa, foi dolorido. Aí fez o primeiro gol. Aí depois fez um outro. Tipo, abriu a porteira, né? Nossa, só foi e uma não atrás do acabava. outro. E tipo assim, a gente já tava pra baixo no primeiro. Aí foi indo. Não tava nem dando conta de assistir. Eu era pequenininha, mas eu lembro. a mesma. Afinal, qual que é a explicação? No vídeo de hoje, a gente vai passar por todas as eliminações do Brasil em Copas desde o Penta. Isso aqui que é legal, porque assim, dependendo, não sei o final, a gente tá começando esse vídeo agora, mas dá pra ver um padrão, né? A geração que nasceu em 2000 não viu o Brasil ser campeão. Mas no primeiro tempo contra a Noruega, eles já estavam jogando muito bem, eles estavam atacando. Tudo bem que eles não estavam conseguindo acertar, né? Passava raspão, primeiro tempo mas eles não jogaram conseguia. bem. Só que eu achei que eles jogaram muito bem. Tanto que eu tava até com expectativa. Eu falei, meu Deus, eu acho eles que a gente pode ganhar. Pro gol, mas o goleiro tava muito bom, tava O goleiro tava bem. Eu achei que ia pro pênalti. Mas me fizeram a honra de tirar o Rian, que tava marcando o Haaland. Não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Pra mim não fez sentido. Pra mim acabou aí. Na hora que tirou os dois, pra mim os dois estavam jogando. Na hora que foi pra fazer a troca, eu olhei pro Felipe e falei assim: não pode tirar o Martinelli, o Rian e quem mais que é o outro? Era o... Enfim, mas os dois que tirou. Na hora que tirou, eu fiquei aqui, o quê? Eu já desacreditei. Então vamos lá ver se existe um padrão aí do que tá acontecendo. Não é só pra sofrer não, a gente vai tentar entender aqui quais foram os motivos que levaram a seleção a cair uma vez e depois outra e depois outra. Para a Copa de 2006, o cenário tinha tudo para ser o ideal. O Brasil era o atual campeão do mundo e tinha uma base muito forte de craques, né? Para ter uma noção, o time titular que começou aquela Copa foi Dida, Cafu, Juan, Lúcio e Roberto Carlos, uma defesa muito similar àquela que venceu o Mundial. E vamos combinar só jogadores aí que ficaram marcados na história do futebol brasileiro, realmente caras de um nível muito alto. O meio tinha Zé Roberto e Emerson e na frente um quadrado mágico que dava inveja para todo mundo, com Ronaldinho, Kaká, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Além disso, o Brasil tinha acabado de vencer a Copa das Confederações em 2005 com um 4-1 para cima da Argentina na final, o que o Globo Esporte definiu como um show histórico de uma geração de ouro. Para completar, o Ronaldinho tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões. Em 2005, nossa, fazia um aninho, né, que eu tinha nascido. Você tava nascendo. Então, provavelmente a queda começou a partir de 2006, amor. Campeões com o Barcelona e
tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, era o Bola de Ouro, enquanto o Kaká estava num nível tão grande que ganharia a Bola de Ouro no ano seguinte, em 2007. Então os dois principais meias da seleção basicamente no seu auge técnico. Quando começou a Copa, o Brasil venceu seus 3 jogos da fase de grupos e nas oitavas ganhou de Gana, mas com um rendimento muito longe do esperado. Tecnicamente, aquele time era incrível, mas individualmente a maior parte dos craques não estava jogando tudo o que sabia. Então caiu o rendimento deles. O time tecnicamente era o mesmo, né? Tava bom, só Tava que bom. o jogador individual tava ruim. Pensa que é 4 anos depois, né? Tipo, de 2002 pra 2006, os caras ficou mais velho. Não tem como negar também. Eles estavam muito no auge pra ter caído assim. Porque se em 2005 o Ronaldinho Gaúcho, né? Tava ganhando, tipo, do melhor... 2007, né? Tava ganhando tecnicamente como o melhor. 2005, 2005 né? e 2007 o Kaká, entendeu? Então, tipo Então- assim, eles estavam bem, mas alguma coisa aconteceu e aí realmente ou eles acomodaram, acharam que não precisava treinar mais, porque de fato, como eles ganharam todas as seleções do mundo inteiro e estudar o time que ganhou. Então eles não iam ganhar com o mesmo nível, eles tinham que evoluir o nível deles porque as outras seleções também iam evoluir. Então chegou em 2006. Eles estavam assim, ó. Vamos ver. Manda a bola aí. E para piorar, segundo o próprio técnico da seleção na época, o Parreira, alguns jogadores estavam fora de forma, como o Ronaldo Fenômeno, que vinha há alguns meses sem jogar, o Adriano, que não estava na sua forma ideal, e o Ronaldinho, que chegou na Copa do Mundo cansado. Quando chegaram às quartas, Eu acho que uma das falhas do Brasil, eu não acompanho, gente. Podem me corrigir se eu estiver errada, se eu estiver falando bobeira. Mas pelo que eu vejo, né, que eu ouço, é que os jogadores, eles não treinam como eles deveriam treinar. A gente vê aí, tudo bem que perdeu também, né, a gente acabou de saber que perdeu, que é o Portugal, mas que o Cristiano Ronaldo treina pra um caramba. E tudo bem que o time dele não depende só dele, né, mas que ele é um treinador que treina pra caramba. Eu acho que se... Jogador, né? O jogador. Eu acho que se o Brasil mantivesse esse foco, porque eles começaram a perder quando eles começaram a deixar de treinar. Eu acho que isso pode ser um dos pontos que fez o Brasil estar onde ele está hoje. Ter perdido muito da qualidade que era antes, né? Quando ganhar. de final contra a França, o Parreira resolveu fazer uma mudança então para supostamente deixar a seleção mais robusta no meio-campo, que foi sacar o Adriano Imperador do time e colocar o Juninho Pernambucano. Um tempo depois, o técnico Raymond Domenech da França chegou a contar que depois da saída do Adriano do time para a entrada do Juninho, a delegação francesa identificou que o Brasil estava com um certo medo de jogar contra os franceses por causa dessa mudança. E além disso, o Domenech disse que tinha identificado um problema do Brasil na questão de defender bola parada, e foi exatamente isso que eles exploraram. Num jogo que teve uma atuação antológica de Zidane, o Henry fez um gol empurrando no segundo pau, a França venceu por um... Você lembra? Ou não? Ainda você tinha 2 anos. Ele era muito neném. Não, nessa daqui eu lembro, porque 4 anos depois tinha 6, tinha 10. Olhando pra isso, teve a cabeçada, ele deu uma cabeçada no jogador. Quem? O Zidane. Aí, tipo assim, na escola, os moleques ficavam zoando um ou outro, tipo assim, e chegava dando cabeçada na barriga dos outros, porque ele fez isso no jogador. Sério? Aí falava, Zidane, tum! Eu não sei se foi assim na sua escola, ou você que tem mais, que passou mais essa fase, porque eu sou de 96, você é de 2002, né? Então aí você já teve... Eu sou de 2004. Pra vocês verem a diferença. Então, pra quem ainda tava ali nos anos 90, pegou essa fase, certeza. E aí é verdade, eu tinha falado pra você não lembrava, né? Mas é bom que você vê agora. O Zidane. E o Brasil então foi eliminado da Copa do Mundo com um gosto muito amargo, especialmente considerando 1-0 só? 1-0, amor. Então, não foi tão feio. Será que foi a última? Não foi a última do Ronaldo, foi uma eliminação, assim, acirrada. Mas o Ronaldo ainda tava em forma, mas talvez mais lento, né? Do que o auge dele, né? o elenco estrelado que tinha. Se tu olhar com calma pro lance decisivo, a gente pode ver também que o Roberto Carlos parece que tava na marcação do Henry e fica parado enquanto o Henry vai sozinho fazer o gol. Na época, muitos disseram que o Roberto Carlos estava ajeitando o meião e por isso não marcou. Assim, o Roberto ficou por muito tempo marcado como o grande vilão dessa eliminação, mas ele se defendeu, dizendo que na verdade ele estava fazendo uma
linha de impedimento que tinha sido combinada. O que, se tu olhar o lance com calma, parece ser verdade, porque do outro lado da área tem muitos outros jogadores do Brasil que também mantiveram a posição e não correram pra dentro da área pra marcar. Talvez você seja mais da tese do erro individual do Roberto Carlos, e talvez você seja da tese do erro coletivo, o que pra mim é até pior, tá? Porque se eles marcaram uma linha de impedimento ali e não fizeram, ficou aquela bagunça ali. Nossa, verdade, olha lá, tipo, eles avançando junto. Isso que é Só ruim. que eles dois parados ali. Então, eles estavam parados e aí, no desespero pra defender, eles avançaram, Então, o impedimento é uma estratégia também. Mas se foi isso, não. Mas sabe o que eu percebi? A Noruega é muito bem sincronizada nisso. Não sei se você percebeu. Quando eles começam a bola, eles estavam todos no campo os quatro estavam no meio do campo. Porque assim, se alguém avançasse e pegasse a bola, ia ser impedimento. Então não ia contar. Eu não sei muito bem como funciona esse negócio de impedimento. Eu percebi isso, aí vocês podem até... Eu também não sou especialista em futebol, mas pelo que eu olhei ali, eu vi que a Noruega estava muito bem posicionada, sabe? Tudo que estamos falando aqui é com base em voz da nossa cabeça que assiste jogo em TikTok. e reacts também falando sobre isso. E pra você que tá acompanhando a gente agora, somos o Felipe e a Fernanda. Segue aí o canal da Fernanda, que esse vídeo tem no canal dela, pra gente começar a trazer mais reacts aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ó, esse vídeo ele tá sendo do canal Eurofute, tá bom? Eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha lá também. E então realmente é um erro mais profundo ainda. Refletindo sobre essa eliminação, o Parreira disse que o time não só não se preparou como deveria, como não tava com fome de ganhar aquela Copa. Fome. Eu nunca vi o Brasil com fome de ganhar a Copa. É uma das coisas que a gente mais fala, tipo assim, fome de crescer, fome, que é uma coisa que a gente não ensina. Se o cara não nasce, ou de certa forma não tem uma chama ali dentro do cara, nunca vai crescer essa fome. Não, eu acho que todo mundo que tá jogando tem a vontade de conquistar. Tipo assim, igual aquele choro do Neymar dele. De pensar que, tipo assim, acho que ele vai aposentar agora mesmo, né? De pensar que, ele... Foi a última Copa dele. A Copa inteira dele, todo jogo que ele jogou na Copa, ele não ganhou, entendeu? Então, eu acho que, assim, eles querem ganhar. Não acho que eles não querem. Obviamente, né? Tá jogando a Copa do Mundo, tá treinando ali toda vez, sempre. Como que não vai querer ganhar a Copa? É óbvio que vai querer ganhar a Copa. Mas eu acho que não tem realmente essa garra, fome, fome, esse sangue nos olhos, de, tipo assim, eu vou dar o meu sangue. Já somos assim, igual o Paraguai jogou. A Costa do Marfim. Não, como que é? A Costa do Marfim. O Cabo Verde. É, o Cabo Verde. A garra que jogou o Cabo Verde, o Paraguai que jogou contra a Alemanha ali. Então, tipo, quase. O Cabo Verde não eliminou a Argentina. Por pouquíssimo. Por pouco, entendeu? Tem várias especulações de que tem esquema ali por trás. Mas não sei, vamos dizer que... Vamos acreditar que o ser humano ainda é bom, né? Vamos dizer que a vida é justa, tá? Talvez seja... Vamos acreditar nisso, mas assim, as coisas acontecem por algum motivo. Deu o máximo do máximo. A fome de, tipo assim, cara, a gente tá aqui, é a esperança do país, porque era muito isso, né, o Brasil antes. Tipo assim, o Brasil tava muito ruim e a esperança era o futebol ali, né, que dava orgulho de ser brasileiro, entendeu? Então eu vejo muito esse lugar assim também, né, amor? E conta assim que em 94 o Brasil tava 24 anos sem ganhar. E aí os jogadores estavam desesperados por aquele título. Só que em 2006 o Brasil já tinha sido pentacampeão 4 anos antes. Então eles meio que estavam de barriga cheia, entendeu? Então se tu puxar os motivos pra essa eliminação, com certeza... faz sentido, porque o Brasil agora também tá... Há quanto tempo sem ganhar? Poxa, se a última Copa eles ganharam em 2002? Há quanto tempo sem ganhar? Agora 24... Faz 24 anos, né? Tá certo. Então faz 20... Agora, se a nova geração que tá ali vendo, sentindo essa dor de perder, não se mover... Na minha visão. Gente, o Neymar, ele tá... Faz quantas Copas que o Neymar tá jogando? Ele jogou por 4 Copas. E o Brasil já tá 24 anos sem jogar. Gente, era pra ele tá com mais sangue nos olhos. Entende? Você não viu isso dele. Ele fez o gol lá do pênalti. Fez. Ele é bom. Só que ele não tava com sangue. Não tava, tipo assim, eu vim aqui pra dar o meu sangue. É minha última Copa. Eu não acompanho jogos, né? Assim, eu só assisto a Copa. Eu acho que, tipo assim, principalmente quem acompanha, quem é fã mesmo, eu acho que sente falta de ver o Neymar jogador treinando mesmo, sabe? E dando a vida e falando, vai ser minha última Copa. Mas é uma coisa que a gente falou, né, amor? Tipo assim, ele tinha tudo pra ser maior ainda do que ele é. Se tivesse mais disciplina, tivesse mais... Ele tinha tudo pra ser um Ronaldinho Gaúcho.
Melhor ainda. Melhor do que o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo é pura disciplina, o Messi é puro talento. O Neymar é talento puro. Se ele juntar a disciplina ali, cara, ele ia ser maior que os dois. Ele ia ser maior, tinha tudo pra ser. Ó, motivos da Copa, então, ele tá listando já. Jogadores fora de forma, 2006. falta de preparo e erro em bola parada. Então, tipo assim, vamos ver. Vamos agora analisar as próximas. Só um ou dois, foi uma mistura de muita coisa que deu errado. Mas pra 2010, muita coisa poderia mudar. A seleção já tinha pouquíssimo... 2010 você já tinha 6 anos. Você lembra da África? Não. Então, eu já Não tinha lembro, 14. Esse daí eu era muito pequenininha, pra me lembrar. Eu tinha 14 já, eu lembrava. Os remanescentes de 2002, já que o Ronaldo não era mais convocado, o Ronaldinho também não foi, e o mesmo vale para outros jogadores históricos daquela seleção como Cafu e Roberto Carlos. Adriano Imperador, que já tinha voltado para o Flamengo, também não foi convocado, mas apesar de entrarem outros nomes no lugar, a renovação da seleção talvez não tenha se dado da maneira como a gente esperava. Quando a gente pensa em alguns dos principais craques da história da amarelinha, eles foram para a Copa muito cedo, né? O Pelé decidiu uma com 17, o Ronaldo Fenômeno não jogou, mas estava lá em 94. O Kaká foi muito novo para a Copa de 2002. E quando chega agora para 2010, o Kaká é justamente o cara mais experiente. E os jovens que estavam brilhando naquele período no Brasil, que o povo clamava pela convocação, eram Ganso e Neymar. Eles estavam deitando e rolando pelo Santos nesse ano e continuariam fazendo isso por um tempinho, mas o Dunga resolveu não levar nenhum dos dois e insistiu num elenco que, muito diferente do super estrelado de 2006, foi bastante... Hendrick, né? Ia estrear, Se não levassem o Hendrick. Tipo assim, logo como o Neymar tava ali, o Ganso... contestado. Além disso, o Kaká foi jogar essa Copa com problemas físicos. Ele basicamente atuou no sacrifício. E na experiência dele, mesmo assim, o Brasil foi avançando, vencendo a Coreia do Norte e depois a Costa do Marfim, com o brilho do Ricardo, que deu 2 assistências e depois foi expulso, até que o Brasil empatou no último jogo da fase de grupos com Portugal. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil jogou bem e venceu por 3-0, até que chegaram às quartas contra a Holanda. A seleção canarinha até abre o placar ao som das vuvuzelas. Mas de novo, erros individuais se mostrariam erros capitais. Já no segundo tempo, o holandês Sneijder manda pra área. O Júlio César e o Felipe Melo não se entendem, a bola toca na careca do Felipe e entra pro gol de empate. Pouquíssimo tempo depois, a Holanda tem um escanteio e depois de uma casquinha no primeiro pau, o Felipe Melo, que estava marcando o Sneijder, simplesmente fica parado e deixa o meio baixinho, livre, pra fazer o 2-1 de cabeça pra virar. Do tamanho do Hendrick. Baixinho. Agora que eu não tinha reparado nas outras Copas. Contra. Ao jogo para Laranja Mecânica. Como se não bastasse ter falhado nos 2 gols, o descompensado do Felipe Melo, que bem verdade deu assistência pro gol do Brasil, dá um pisão violento no Robben e é expulso. E o Brasil, com 1 a menos, não teve forças para reagir e foi de novo eliminado nas quartas da Copa do Mundo. Quando eu fui olhar a ficha da partida para ver o banco de reservas, né, eu acabei notando que quando o Brasil precisou fazer um gol de empate, a única alteração do técnico Dunga foi colocar o Nilmar no lugar do Luiz Fabiano. Não sei se ele teve medo de botar a seleção mais pra frente porque tava com 1 a menos, ou se ele não confiava nos jogadores que tinha no banco. E agora talvez seja muito fácil falar, mas será que botar um Neymar novinho, rápido do jeito que ele era, driblador pra tentar fazer alguma coisa ou pegar um contra-ataque não era uma boa ideia? Mas ele nem tinha sido convocado pra Copa. Então, se a gente for tentar trazer uma lista dos motivos pra essa eliminação, tem... Eu acho que, tipo assim, o Neymar aí, ele tava bem no auge dele mesmo, e principalmente que ele falou, novinho, correndo muito, e tipo assim, primeira Copa, nossa, ia dar tudo dele, bastante coisa, né? A renovação foi meio capenga, o maior craque tava jogando no sacrifício, teve um jogador atuando pro rival e depois perdendo a cabeça, e claro, pela segunda Copa seguida, o Brasil era eliminado em lance de bola parada. O que não ficaria por aqui, porque voltaria a ser um problema no futuro. Mas relaxem que pra 2014 o Petkovic prometeu que as coisas... foi no Brasil, amor, a Copa de 2014. Nossa, da Alemanha, né? Putz, foi essa da Alemanha, né? Ou foi Seria 2018? Eu não lembro. Foi 2014 ou 2018? Vamos ver. E de fato muita coisa mudou. O Neymar não só começou a ser convocado, como ganhou cada vez mais espaço e se tornou craque e camisa 10 para a Copa de 2014, que foi, claro, no Brasil.
O fator casa fazia muitos colocarem o Brasil como um dos favoritos para essa Copa do Mundo, até porque um ano antes o Brasil tinha vencido a Copa das Confederações metendo um 3-0 para cima da Espanha na final. A Fúria, que naquela época era bicampeã europeia e atual campeã do mundo. Mas a gente já começa com alguns problemas, né? Porque pro comando da seleção, se o Dunga não tinha dado certo, a CBF resolveu viver de nostalgia e olhou para trás e decidiu que o Filipão, o técnico do Penta, era o melhor nome para comandar a seleção mais uma vez. É fácil ser engenheiro de obra pronta e falar depois da desgraça, mas olhando para trás assim fica claro como a CBF foi ingênua, né? De achar que aquilo que o cara fez 12 anos antes, com atuações lendárias de dois craques de nível mundial, funcionaria 12 anos depois, sendo que o futebol tá mudando a todo momento. O Brasil tinha um cracaço naquele momento que era o Neymar, mas fora ele eu diria que as coisas estavam um pouquinho complicadas. A gente tinha alguns bons jogadores que nunca tinham conseguido ter nenhum grande destaque na seleção antes, e até mesmo quando a gente pensa nos maiores nomes, alguns não tinham conseguido fazer grandes carreiras pela seleção brasileira. O Marcelo é um desses, né? Durante a carreira dele, ele virou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um ídolo por lá, considerado por muitos aí como um dos melhores laterais da história, mas em 2014 ele não tinha construído toda essa reputação ainda, e pela seleção nunca tinha conseguido jogar muita bola e realmente não conseguiu mesmo depois dessa Copa. E inclusive na estreia contra a Croácia foi ele que fez o primeiro gol da Copa, justamente contra, né? Mas tudo bem porque o Neymar foi lá e decidiu contra a Croácia, depois fez o mesmo contra Camarões, porém no mata-mata que as coisas começaram a ficar bem feias, na verdade. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil começou a mostrar essa rachadura do time, que não conseguiu vencer os chilenos no tempo regulamentar, ainda tomou um baita susto com um chute do Pinilha no travessão na prorrogação, que quase eliminou o Brasa ali mesmo, e a gente ainda teve aquele momento emblemático do Thiago Silva desabando de chorar antes das cobranças de pênalti. Era o capitão do time, um cara que tinha que mostrar confiança, liderança, e tava ali desabando diante da pressão. Um momento muito humano que não diminui o Thiago como muitos tentaram fazer, né? Mas que certamente num momento tão decisivo e de tanta pressão como aquele, não inspira muita confiança. O Brasil passou nos pênaltis, é verdade, mas foi um gostinho do que viria pela frente. Contra a Colômbia nas quartas, um jogo muito marcante com um gol do próprio Thiago Silva de escanteio e depois aquele golaço de falta espetacular do Davi Luiz para fechar a vitória do Brasil. Mas obviamente o mais marcante foi a entrada violenta do colombiano Zúñiga, que tirou o Neymar da Copa e poderia ter feito ele parar de andar. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu hoje... Mas o humor é real. Eu acho que isso aí traumatizou ele, viu? Não só isso, mas sempre sempre chegar em cima dele regaçando. Poderia estar de cadeira de roda. O melhor de todos, assim, a gente viu um pouco o pessoal marcando o Vini, né? Mas não tanto. Agora imagina ele, que ele na época lá ele era um fenômeno do Brasil. E não tinha toda a tecnologia que tem hoje que vê cada detalhe, né? E aí o pessoal emagrecelinho desse jeito. Tinha muito. Para a semifinal, então, o Brasil chegava sem o seu grande craque, o Neymar, que vinha decidindo tudo até aqui, né? E foi essa mesma da Alemanha. sem o capitão Thiago Silva, que ficou suspenso. 2 grandes referências do elenco que estavam fora daquela partida contra a Alemanha. E é muito curioso como aqui no canal a gente já falou do 7-1 trocentas vezes, mas a maior parte delas é de... O Brasil só não tava bem pra jogar, gente. Permissão. Nossa, não tava bem. Não tava bem. Zero bem. Eles não estavam nada bem. E aí eu acho que, tipo, só ajudou a ter aquele gols atrás de gols da Alemanha. uma forma um pouco mais rasa, digamos assim, ou até fazendo piadinha, né? A gente fala, aquele jogo lá que a gente não quer mencionar, ou quando o Brasil enfrenta a Alemanha, não quero nem lembrar. Mas raramente eu acho que em todos os nossos conteúdos aqui a gente foi tão a fundo de tentar realmente lembrar com detalhes o que aconteceu. E esse jogo merece demais porque é um dos jogos mais famosos da história do futebol, talvez o mais famoso, e por isso a gente assistiu o jogo na íntegra, novamente, pra analisar tudo que deu errado, tá? Mas teve mais um 7-1 que a Alemanha fez. Ó, Brasil e Alemanha. Nossa, mas você pesquisa 7-1, primeiro que encontra Brasil e Alemanha. Mas teve 7-1, foi da Alemanha, o Curaçao. A gente até pesquisou Curaçao, lembra? É, então, pertinho do Brasil.
que é um lugar mó bonito. Mais que pareça loucura falar o que eu vou falar, o Brasil começou bem ok o jogo. O time dominou a posse e as ações de jogo, tentava ligar ataques de forma bem vertical, é verdade, mas até os 10 minutos a Alemanha não tinha criado nenhuma chance e os jogadores do Brasil mostravam muita garra, ganhando quase todos os duelos. A atmosfera era inteirinha do Brasil, com a torcida fazendo muito barulho. Só que aí o Marcelo comete uma falha horrível que gera um contra-ataque da Alemanha e um escanteio. E na cobrança, o primeiro gol da Alemanha. A bola veio na área e numa falha de marcação bizarra, porque tinham 6 jogadores do Brasil para marcar só 4 da Alemanha, o Miller apareceu livrinho para marcar. Mais um erro de bola parada punindo o Brasil. Mas assim, na minha cabeça, depois que o Brasil tomou o primeiro, todos os outros foram assim, ladeira abaixo. Mas revendo o jogo, o Brasil, na minha opinião, reagiu muito bem ao primeiro gol. Permaneceu competitivo e aos 21 minutos a torcida gritava. Só que no minuto 23 veio o golpe fatal. Uma falha de marcação bizarra do Marcelo, porque a defesa tá inteirinha em linha e ele tá lá atrás dando condição legal pro Miller. O Klose bate 2 vezes para fazer o 2-0 da Alemanha e ainda por cima ultrapassar o Ronaldo Fenômeno como maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E quando o Brasil toma o segundo, aí, meu amigo, realmente o time desaba. A bola começa a queimar no pé dos brasileiros, enquanto a Alemanha, toda vez que vinha para ataque, parecia que ia meter um gol. Depois do segundo, o Brasil tomou mais 3, praticamente um depois do outro, em sequência, com a Alemanha vencendo por 5-0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Essa, com certeza, foi a maior humilhação de uma seleção na história do futebol. Caramba, não lembrava. Antes de 30 minutos. É mais humilhante do que já foi humilhante. Foi 5 gols em 30 minutos. Gente, foi mais humilhante do que eu lembrava. Tudo bem que eu não lembrava muito, porque eu era bem nova, né? Mas foi mais humilhante do que eu lembrava. E talvez a maior humilhação de um time, em geral, na história desse esporte. Porque não só era uma semifinal de Copa do Mundo como o Brasil jogava em casa. Eu acho que ninguém nunca sofreu dessa forma. Foi um baile da Alemanha, que fez mais 2 no segundo tempo, com direito ao... E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Para fechar o 7-1 com choro de todo mundo na arquibancada e o Brasil eliminado da forma mais cruel possível. E qual que foi o motivo da eliminação do Brasil em 2014 então? Acho que dá para puxar alguns, né? E também mencionar um que o próprio Filipão falou. Ele disse que foi um apagão da seleção. E eu lembro que quando ele falou isso, muitos ficaram revoltados e disseram que o Filipão não tava tendo assim uma autocrítica para tentar enxergar onde é que ele falhou taticamente. Mas eu em partes concordo com ele, tá? Revendo o jogo inteiro, eu acho que o Brasil começou bem e reagiu bem ao primeiro gol. Do segundo ao quinto, os caras estavam com tanto medo que eles nem pareciam jogadores de futebol profissionais. Realmente, naquele período do jogo, deu uma pane no sistema. Só que assim, do segundo gol, o que será que rolou? Porque até o quinto, beleza, depois de 5 gols em 30 minutos, menos de 30 minutos, dá um pane no sistema mesmo. Eu acho que o Brasil não tá preparado. Já ouviu aquele negócio lá de que você vê que tá preparado pra quando atacarem o seu ponto fraco? Porque normalmente a gente está sempre se preparando, mas a gente nunca se prepara pra quando vão atacar o nosso ponto fraco, ou aquele negócio que deixa a gente cabuloso, sabe? E aí eu acho que o Brasil, ele tava, tipo assim, tava vendo que tava jogando no país, né? Tava jogando em casa, tava jogando bem, mas eu acho que eles não estavam preparados. 2 gols. Eu acho que eles levaram esses 2 gols achando que já tava no final. Sendo que, tipo assim, tava no início ainda. Não era nem 30 minutos. 30 minutos fez 5 gols. Então, o que você acha? Quero ver sua percepção também. Não, mas eu acho que você foi pro caminho certo. Eu acho que ali tem que ter um preparo psicológico muito grande. Principalmente ali, nessa Copa em si, que o Bruno Magalhães, né? Perdeu a pênalti, foi pura pressão ali. Tipo assim, o cara não tava preparado pra pressão que você bater um pênalti numa Copa do Mundo. Eu acho que o Endrick e o Vini que tava jogando bem, mas eu acho que o Endrick é muito novo. Ele tinha acabado de chegar, assim, ele acabou de chegar. 19 anos, tipo assim, é muito novo. Sim. E mas tava o Kaká também tava bem novo quando ele estreou, viu? Não, mas não pode comparar, né, amor? Que é outra época. É. Agora, tipo assim, você abre o TikTok, Não, imagina ele abrir é. o TikTok e ver 50 vídeos, todo mundo colocando pressão em cima dele. Tipo assim, não sei como que era, mas de fato ali eles tinham que ter uma disciplina muito grande pra não ficar vendo rede social.
Agora, o que causou o famoso apagão, né? Acho que nunca ninguém conseguiu definir exatamente, mas para muitos pareceu uma questão psicológica, uma seleção que não estava preparada para enfrentar um cenário como aquele, ainda mais em solo nacional diante da própria torcida. A pressão era grande e os caras desmoronaram. Para alguns da imprensa ficava claro que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados. O Brasil tem um técnico absolutamente obsoleto, superado, sem repertório, que faz um mau trabalho à frente da seleção. Também acho que quiseram colocar um jogador que trabalhou com a mente de um jogador de uma época para trabalhar com a mente de jogadores de uma outra época. Não tinha como pegar a mente que funcionava de um jeito para aquela época e querer moldar na época que era 2014. Porque não ia dar certo. A não ser que ele evoluísse. E tipo assim, é que tem coisas que nunca mudam. Por exemplo, tem base, princípio, fundamento que os jogadores tinham de entrosamento, então, mas só de que passe, domínio. Eu acho que os jogadores da época que ganhou o Penta, né? Eu acho que eles tinham um preparo maior para lidar com esse tipo de coisa. Era menos Nutella, né? Era menos Nutella. Eu acho que era realmente que era menos eu acho Nutella. Que até a partir dali, nesse meio 2014 pra cá, ou até antes, começou a nutelizar. Porque eu acho, por exemplo, hoje em dia, não dá pra gente colocar expectativa em cima, por exemplo, do Endrick, que ele é novo, numa época onde tudo pode ser cancelado, entendeu? Aí coloca o cara no pedestal, um erro que ele faz, coloca o moleque lá na vala. Exatamente. Tipo... Então, eu acho que a época que a gente tá agora é muito mais pressão, não só pra quem lida com a internet, mas pra quem também é igual jogador de futebol. Eles não estão sempre ali na internet, fazendo vídeo, etc. Estão ali treinando. Só que, seu nome tá ali na internet, é 1 minuto pra te colocar lá em cima, 1 minuto pra te colocar lá embaixo. Então, eu acho que hoje em dia a pressão é muito maior. Em 2014 já tinha essa pressão, não era tão grande como poderia ser hoje em dia. Só que eu acho que o técnico realmente não estava preparado pra lidar com esse time Nutella da mente, tá, gente? Só pra falar aqui. E a gente, assim, o Felipe, eu não lembro muito dessa época, mas de fato, assim, trazendo esse contexto, é fácil julgar pro momento ali, mas assim, talvez pra decisão ali da CBF, fazia total sentido alguém experiente pra ganhar o Penta, ou pra ganhar o Hexa. Só que o cara não evoluiu, o Felipão, ele não acompanhou a evolução e a dinâmica nova geração. Talvez os caras respeitam pela história que ele tem, só que, tipo assim... Ele ficou com a mente lá pra trás. Seleção brasileira de futebol, ponto. E de certa forma que o nosso futebol estava ultrapassado. E se a gente olhar as eliminações, em 2006 o Brasil tava de barriga cheia, entre aspas. Tranquilo, segue pra próxima. Em 2010, cabeça quente, beleza. Vamos pra 2014, um ano em que por mais que possa haver alguma explicação ali, no final das contas, essa goleada foi tão humilhante que parece que derrubou o Brasil da hierarquia do futebol mundial. A gente naquele momento deixou de ser a seleção mais temida pra ser só mais uma entre outras seleções fortes. Para 2018, na Copa da Rússia, o Brasil precisava apagar o vexame histórico que tinha dado na sua última partida no torneio para tentar se reestabelecer como uma potência, né? E o pré-copa foi bastante bom, com o time do Tite se entrosando, pegando jeito e chegando forte pro torneio. Só que como sempre tem que ter um problema, o Neymar fraturou o 5º metatarso do pé direito e virou dúvida pra Copa, no que ele acabou indo, mas jogando ela no sacrifício, fora do ideal. Além dele, o time de novo tinha o Thiago Silva e agora o Alisson e Casemiro. Parecia uma equipe um pouco mais encorpada, mais preparada do que aquela de 2014, para não falar do Felipe Coutinho, que meio que assumiu o protagonismo com um golaço no empate contra a Suíça e mais um gol na vitória contra a Costa Rica. Ainda na fase de grupos contra a Sérvia, a gente teve gol do Thiago Silva de escanteio com assistência do Neymar, para lembrar um bom momento que aconteceu lá em 2014. Nas oitavas, o Brasil venceu o México com Neymar e Firmino marcando os gols, mas a classificação veio também com uma notícia ruim, já que o Casemiro tomou o segundo amarelo e estava fora das quartas de final contra a Bélgica. É bom ressaltar que nesse momento o Casemiro era atual tricampeão consecutivo da Champions League e fazia a base de um meio-campo que passou a ser considerado por muitos um dos melhores da história, junto com o Toni Kroos e o Luka Modric. Caramba, dessa eu não sabia. Ele tinha um motivo pra estar ali também, Dessa né? eu não sabia sim, mas dessa eu não sabia, caramba, hein? Disso, na seleção, ele era um dos pilares do time. E agora, nas quartas de final, o Brasil estaria sem esse cara. E nas quartas de final contra a Bélgica, essa ausência fez muita diferença. Sem o Casemiro, jogou o Fernandinho. E foi justamente dele o gol contra de cabeça pra... Nessa fase aí, pelo menos o Casemiro era um dos favoritos ali, né?
Só que agora ele não tá nesse... Jogava bem pra É, caramba não também, tava né? nesse auge e era um cara que, tipo assim, fez falta na seleção nessa época aí. Só que justamente ele foi convocado novamente pela experiência que ele tem, mas talvez não Mais era um uma cara pra vez. essa Copa. Abriu o placar pro time belga. Tu vê como em toda eliminação do Até fosse. Mas eu acho que o Casemiro, ele tava um pouco Entregou menos. cansado. Entregou menos Eu do senti que ele que... tava um pouco cansado. Brasil tem pelo menos um erro em bola parada, né? E é o goleiro Alisson já, tá? É o mesmo que tava na Copa de hoje. No segundo gol, o Lukaku avança num contra-ataque e toca pro De Bruyne, que finaliza muito bem. Nesse lance, ficou muito marcado o Fernandinho, que pra muitos deveria ter feito a famosa falta tática no Lukaku, parando o homem de qualquer maneira possível. Você entendeu? Que a famosa falta tática, que tipo assim, eu acho que o Neymar levou várias faltas táticas, só que falta cruel, assim, sabe? Porque vão parar o cara que é craque, nem que gere uma falta, um cartão amarelo ali. Para que a Bélgica não tivesse o campo livre pro contra-ataque. Revendo o lance aqui, eu achei que essa crítica, apesar de justa, é um pouco exagerada. Esse lance de contra-ataque acontece Eu acho que era o que o Rian tava fazendo ali, né? Ele tava tipo assim, ele tava abraçando mesmo o Haaland. Mas Era tipo assim, Mas é muito louco pensar que eu observei, tipo assim, eles meio que o juiz assume um pouco a dinâmica de cada jogo. Por exemplo, se os caras vão ficar se pegando ali, se encostando, não tem porque ele ficar dando falta não vai dar falta, porque, pô, tá meio que os dois times assumiu isso. Então, isso eu acho que é um feeling muito bom pro juiz ter, mas ao mesmo tempo, né, tipo, que nem... Cautela. Mas teve uma falta, cara, pênalti, que ter perdido aquele pênalti. Aquele pênalti, nossa, Uma falta dela pra fazer um gol e, tipo assim, dar confiança pro time jogar. Só que daí seguraram bem até o final, que abriu a porteira também, 2 gols ali. Nossa, e esperou o finalzinho pra fazer 2 gols pra não ter tempo. Pra não ter tempo pra fazer, Mas tirou quem você falou, quem tava marcando. Quem tava marcando, deu espaço, né, pra fazer. muitas vezes em vários jogos e não me parece uma falha tão grotesca do Fernandinho como a gente tentou fazer parecer na época, né, vilanizando muito o homem. Inclusive, o Paulinho na mesma jogada chega e tenta matar a jogada no carrinho, mas o Lukaku acaba escapando. Depois a gente sabe que o Renato Augusto ainda descontou, mas o Courtois tinha fechado o gol e com o 2-1 o Brasil foi mais uma vez eliminado. Daria pra colocar toda a culpa no Fernandinho, mas eu acho que é uma simplificação um pouco da eliminação, né? Talvez um fator um pouco maior seja a falta de profundidade. Craque no sacrifício, erro na bola parada, líder suspenso. O líder era o suspenso foi o Casemiro, né? Nessa Copa de 2018. Mas olha que louco, amor. Tipo assim, 4 anos atrás, isso aí é 2018, né? Tem muito jogador que participou e a gente nem lembra mais. Tipo assim, nem é comentado mais. Na verdade, essa Copa de 2018, vou falar bem a verdade, eu não lembro nada dela. Então, tipo assim, se a gente for, quem for mais novo, é porque a nova geração não viu o Brasil ganhar, quase nem acompanha. Não, uma seleção que quando ficava sem os seus melhores jogadores não conseguia substituir a altura, e assim o Brasil foi eliminado mais uma vez. Vergonha é uma palavra muito forte para essa eliminação, eu acho que não é para tanto, mas de qualquer maneira começou a ficar um gosto mais amargo porque, se em 2006 a gente caiu para França, em 2010 para Holanda, em 2014 para Alemanha, seleções grandes. Em 2018 o Brasil caiu para uma seleção que comparativamente, em termos de legado histórico, é muito pequena, apesar de que tinha, claro, uma ótima geração. Mas esse roteiro se repetiria de novo em 2022. Para a Copa no Catar, não tem como a gente não dizer que o elenco agora estava muito mais incorporado. A gente começou a namorar em 2022, eu lembro que a gente assistiu alguns jogos lá no shopping. Acho que era bem no começo, né? Já assistiu que a gente se reunia. E esse ano... Noivado. 14 de namoro. A gente vai fazer 4 anos amanhã. Amanhã, só que esse vídeo vai sair depois. A gente então já vai ter feito 4. E parecia mais interessante. Além do Brasil manter aquela base com Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar, treinados pelo Tite, desde então surgiram outros nomes de protagonismo para a amarelinha. O Rodrigo, que já tinha sido raio e decidido alguns jogos importantes para o Real Madrid, e o Vinícius Júnior, que de uma Copa para outra tinha se tornado um dos melhores jogadores do mundo, e de certa forma a gente até esperava que ele pudesse dividir um pouco o protagonismo da seleção com o Neymar. E falando no Ney, vale lembrar que em 2022 já era essa versão do Neymar que se lesionava toda hora. E depois da vitória de 2-0 contra a Sérvia na estreia, ele se machucou de novo e ficou de fora do resto da fase de grupo. É o que eu falo, eu acho que aquela lesão que ele sofreu na Copa de 2014... Traumatizou.
Eu acho que foi o que traumatizou ele. O cara chegou com a joelhada nas costas dele, né? Eu acho que foi o que traumatizou. Eu acho que depois disso o Neymar não foi o mesmo. Grupos. Enquanto todo mundo ficava de olho no Vini, foi o Richarlison que decidia com aquele gol histórico de voleio. Verdade, foi aquele... Nossa, aquele golzaço, hein? Foi um gol histórico. Contra a Suíça, um jogo difícil resolvido num golaço do Casemiro. E aí mesmo perdendo contra Camarões, o Brasil já estava classificado pro mata-mata. Nas oitavas, o Neymar voltou marcando na goleada contra a Coreia do Sul. E aí chegou o fatídico jogo contra a Croácia nas quartas. Nessa época, a gente já cobria a Copa do Mundo aqui no Eurão e ficou muito escancarado como o Brasil foi engolido no meio-campo pela trinca de Brozovic, Kovacic e Modric, enquanto a seleção canarinha tinha o Casemiro sobrecarregado, o Paquetá de segundo volante e o Neymar de meia, mas funcionando como um armador atacante, né? Porque a gente sabe que na marcação ele não ajuda muito. E com isso a Croácia foi muito bem. E aí nem Richarlison, nem Vini Júnior e nem Rodrigo conseguiram decidir e o 0 a 0 complicado fez o jogo ir pra prorrogação até que o Neymar abriu o placar de maneira histórica. Um gol absurdo que classificava o Brasil, tirava aquela sina de ficar caindo nas quartas de final e mostrava que a gente estaria de volta lá no alto da hierarquia do futebol e que o Brasil tinha que ser respeitado. E é aí que faltando só 4 minutos para acabar a prorrogação, o Brasil inexplicavelmente foi meio que todo pro ataque e deixou a Croácia contra-atacar. A bola chegou no Bruno Petkovic, um cara extremamente limitado que mandou pro gol, e o lance de azar ainda fez com que a bola batesse no Marquinhos e tirasse ela do caminho do Alisson para a Croácia empatar na prorrogação. É muito difícil explicar o que aconteceu aqui, né? Mas acho que o que mais fica na cabeça das pessoas é que o time do Tite era muito sólido, muito organizado e por algum motivo inexplicável fez o 1 a 0 e em vez de se reorganizar e manter aquele resultado, foi pro ataque e deixou o meio-campo e a defesa todos esburacados para a Croácia poder aproveitar. Não tem necessidade de vocês subirem, fica aqui. Tá 1 a 0, faltam 5 minutos. Vai dar opção pra quê? E aqui entra mais um motivo que já tinha acontecido lá em 2014, né? Quando a Croácia empata, o mental do Brasil vai pro saco. Dava pra ver que o clima virou, que os caras estavam nervosos e que aquela eliminação ali era questão de tempo. O Tite, por causa de um trauma, ficou fora da decisão sobre quem bateria os penais. E assim o Rodrigo perdeu a sua cobrança, o Marquinhos também, o goleiro Livakovic da Croácia brilhou e o Brasil foi eliminado sem o Neymar sequer cobrar o seu pênalti, já que ele estava preparado para ser o quinto batedor e a quinta batida simplesmente não veio. A gente Pega, amor, tinha esquecido. Se for... Agora, tipo assim, o choro dele foi mais pesado, né? Olhando pra isso. Foi, nossa. Mas, olha, pensa que louco. Porque naquela Esse época pênalti que ele fez cobrar naquela. foi o pênalti que ele não cobrou em 2022, entendeu? Aí foi. É bonito. Foi. Aí é triste. É triste, mas, pô. Nossa, vem caçando, vem. pode argumentar que o Neymar não bateu o pênalti. A partir do metade do vídeo pra cá a gente já não falou mais nada, porque a gente só ficou entrosado com o vídeo. Gente, é muito. Nossa. Pênalti foi um dos motivos para a eliminação. Se ele fosse o primeiro, teria feito diferença? A gente não tem como saber. Porém, a falta de concentração talvez indique que existe uma questão mental dentro da seleção brasileira de não estar preparada para os grandes momentos. Quando o negócio aperta e a pressão bate, basta uma seleção minimamente mais competitiva para eliminar o Brasil nas... É o que eu falei. O Brasil ele não tá preparado, Aquele da Alemanha já tinha dito isso. É muito fácil falar agora, tudo bem. Só que passou, a gente já tá conseguindo analisar isso, que desde lá o Brasil já não tá preparado emocionalmente, não tá preparado de cabeça pra quando eles começam a perder. Tipo assim, lá daquele da Alemanha, eles já poderiam ter contra-atacado nos 2 primeiros gols, mas eles já ficaram tão traumatizados com os 2 primeiros gols, não souberam lidar, que eles só deixaram a Alemanha levar o jogo, entendeu? E eu acho que desde então é assim. Eu sempre falo que o Brasil, ele sempre dá uma acordada quando ele leva um gol. Faltou levar um gol no início da Noruega, né? Não sei. Mas eu acho que sim. E eu acho que perder aquele pênalti também deixou eles bem pra baixo. Acho que deixou eles bem pra baixo. Vamos finalizar. As últimas Copas. No final das contas, o Brasil foi eliminado então em 4 quartas de final e uma semi desde o último título em 2002. E todas as eliminações parecem vir de uma mesma falta de concentração e de preparo pro grande momento, né, pros jogos mais decisivos. Além disso, mais do que o time jogar coletivamente mal ou ser dominado completamente pelo adversário, parece que muitas vezes o problema do Brasil também é a quantidade de erros bobos que são cometidos coletiva ou individualmente na hora H. Cabe agora a gente
gente assistir se em 2026 o Brasil vai repetir esses mesmos erros ou não. Se você estiver assistindo antes... 2026, na verdade, repetiu. Vai entrar pra esse vídeo aí. Vai entrar pra esse vídeo porque repetiu. Mas é isso. Mais alguma É consideração? Minha gatinha, meu amor da minha vida. A minha consideração é que eu estou muito ansiosa para a Copa de 2030. Eu acho que o Brasil pode entregar muito. Eles têm a internet aí para se estudar, para estudar o time, para estudar, né, o que eles podem fazer. Eles têm internet, eles têm acesso a tudo. Então, eu acho que só não vão ganhar se não quiser. Porque eu acho que tá com um time forte, tá chegando um time forte. Não sei se vão ter pessoas Eu novas acho que pra agora é a entrar. nova geração. Agora é a nova geração chegar com fome de ganhar. O Endrick já teve o sabor da Copa, né? Que ele foi a primeira Copa dele, né? Então ele já teve o sabor da Copa, já sentiu a pressão. Eu acho que agora é ele saber lidar com essa pressão, né? É uma pressão maior, mas eu acho que é realmente eles saberem lidar com isso. E eu acho que 2030 tem tudo pro Brasil ganhar. O que você acha? Vai um tempo aí pra preparar. Eu acho. Mas eles têm que ir com fome. Se não for com fome, não vai ganhar. Tem que ter fome. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí, qual que você acha que foi a derrota mais pesada aí. Então, valeu pela audiência até aqui. Já se inscreve no canal dela aqui, ó, porque ela vai fazer muito mais vídeo. Eu muito feliz de fazer esse vídeo com você. Eu também tô muito feliz. Ai, voltando com o vídeo pro canal, gente. E a ideia é que a gente faça, porque justamente a gente quer criar aqui um canal. Se você curtiu, né, a ideia é que... Comente aqui embaixo. Reage a tal vídeo. Fala, esse cara aí sem graça, essa menina fofa aí, toda graciosa, engraçada. Tá tudo bem, porque é assim mesmo. Ela é a... Como que é? A espontânea, alegre, energia pra cima, e eu sou... Sério. Mas dá um desconto aí que é 11 horas da noite. Mas é isso, tchau. Valeu.